Sempre achei que o dinheiro resolveria tudo. Durante anos, vivi com essa ilusão, acreditando que, quando finalmente tivesse tudo o que desejava, a sensação de vazio que me acompanhava desde a juventude desapareceria. Agora, sentado em minha poltrona de couro, olhando para a imensidão da cidade iluminada pela noite, percebo que estava enganado. Nada disso me preencheu. O luxo, a riqueza, o status, todos esses troféus que conquistei ao longo dos anos parecem ser nada mais do que sombras, refletindo uma vida que nunca foi realmente minha. À minha volta, a mansão que chamei de lar nos últimos anos é fria e silenciosa. O som das taças de cristal sendo lavadas na cozinha, o eco distante de passos na escada e tudo isso apenas reforça o quanto minha vida está vazia. Olho para as paredes adornadas com quadros caros e os móveis luxuosos, mas tudo o que consigo ver é a solidão. O dinheiro comprou tudo o que eu queria, ou ao menos tudo o que eu pensei que queria, mas ele não comprou a paz de espírito. Ele não comprou o perdão. Eu me pergunto, todas as noites, se algum dia terei coragem de olhar para meu reflexo e me perdoar por tudo o que fiz. Será possível fazer isso, depois de tudo o que deixei para trás? Depois de todas as pessoas que feri no caminho? A resposta é sempre a mesma, talvez. Mas talvez não. Eu não sou uma pessoa que costuma olhar para o passado com nostalgia. No entanto, há momentos, como esse, em que a culpa se torna tão forte que não há como escapar dela. Foi assim que cheguei até aqui, com uma alma pesada, carregada pelos erros que cometi, pelas escolhas que fiz em nome da ambição. Às vezes, me pego tentando justificar minhas ações. Afinal, eu precisava daquilo. Eu precisava ser o melhor, ter o melhor. Mas, à medida que os anos passam, começo a perceber que o preço que paguei foi alto demais. Você já se perguntou se um dia seria possível se perdoar? Essa pergunta ecoa em minha mente há algum tempo, e a resposta sempre me escapa. Mas, quando paro para pensar em tudo o que fiz, é impossível não lembrar daquilo que não posso mudar. Eu fiz escolhas difíceis, escolhas que me afastaram das pessoas que amava. Fiz as coisas que, no fundo, sabia que não deveria fazer. E agora, sentado aqui, no topo de meu império, sou um homem solitário, rodeado de bens materiais que não têm valor algum diante do peso da culpa. Sabe, a verdade é que, enquanto muitos invejam minha vida, ninguém sabe o que se passa dentro de mim. Ninguém sabe o preço que paguei para chegar aqui, nem as feridas que, em silêncio, continuam a sangrar. Olho pela janela e vejo os carros luxuosos passando na rua, as pessoas indo e vindo de suas casas, e me pergunto, quem sou eu agora? Minha mente viaja para os dias em que eu era mais jovem, antes de tudo. Antes da empresa, antes das decisões que me mudaram para sempre. Eu me lembro de Lucas. Ele foi o meu melhor amigo, o irmão que nunca tive. Mas, ao longo dos anos, nossa amizade se foi. Não foi por maldade, mas por escolhas. Eu tomei o caminho que não poderia mais voltar atrás. O que me custou o seu respeito, e mais do que isso, me custou o seu perdão. Lucas foi o primeiro a me mostrar que o mundo dos negócios não era só sobre ganhar. Ele tinha um coração grande, e sempre acreditou que deveríamos fazer o bem, mesmo quando ninguém estava olhando. Mas, eu não podia mais pensar nisso. Eu precisava daquilo que o dinheiro poderia me dar. E foi assim que, em uma das negociações mais difíceis de minha vida, eu deixei ele para trás. A última vez que vi Lucas foi no escritório da empresa, depois de uma reunião tensa. Ele me olhou nos olhos e disse, com a voz calma, quase triste, você vai se arrepender disso, Felipe. Um dia, vai olhar para tudo isso e perceber que perdeu mais do que ganhou. Eu tentei ignorar as palavras dele na época, mas agora, em silêncio, eu as escuto em minha cabeça, todos os dias. E o pior é que ele tinha razão. Aquele contrato que eu assinei foi o início do fim da minha amizade com ele. Ele se afastou de mim, e com ele, a confiança e o respeito que eu pensava que ainda tínhamos. Fiquei sozinho, cercado de riqueza, mas sem os amigos que haviam sido meu alicerce. Será que existe algum tipo de perdão para alguém como eu? Ou estou destinado a viver com isso para sempre? Eu ainda não sei a resposta.
Mas sei que não posso viver essa vida sozinho. Não posso continuar me escondendo atrás da minha fortuna, acreditando que ela me dará a felicidade que busco. Não posso continuar acreditando que o sucesso é tudo o que importa. E, por mais difícil que seja, sei que preciso enfrentar minha culpa de frente. A porta do escritório se abre, e me lembro da mulher que eu conheci recentemente, Isabela. Ela entrou em minha vida de forma inesperada, durante um evento beneficente. Eu a observei à distância, e algo nela me chamou a atenção. Não foi apenas a sua beleza, mas a maneira como ela se portava. Ela parecia não se importar com o fato de eu ser o milionário da sala. E isso, para mim, foi algo novo. As mulheres sempre se aproximaram de mim por causa do que eu representava, por causa do meu dinheiro. Mas ela não. Ela parecia ter algo mais importante em mente. No início, pensei que fosse apenas mais uma atração passageira. Eu estava acostumado a ser o centro das atenções, mas com ela era diferente. Ela não me via como uma chance para melhorar a sua vida, e isso foi algo que me intrigou. Mas, mais do que isso, ela me fez perceber que eu poderia, talvez, ser mais do que o homem que me tornei. E isso me assustou. Eu não sabia o que fazer com essa nova sensação. Eu a vi no evento e, logo, ela se aproximou de mim. Conversamos sobre o trabalho beneficente, e ela falou sobre sua experiência em ajudar outras pessoas. Suas palavras me tocavam, e, sem que eu percebesse, comecei a me abrir de uma maneira que não fazia há anos. Não consegui evitar. Ela me fazia pensar em coisas que eu não queria pensar, e isso me assustava. Mas, ao mesmo tempo, me fazia sentir algo que eu não sentia há muito tempo, de esperança. Não sei se ela sabe, mas naquele momento, ela foi a primeira pessoa a olhar para mim e não ver apenas o milionário que eu era. Ela olhou para mim de uma maneira diferente, como se fosse possível ver quem eu realmente era, além de toda a fachada que construía ao longo dos anos. E, ao fazer isso, ela me fez enxergar que eu precisava mudar. Ela, de alguma forma, se tornou minha razão de buscar algo mais. Algo que não fosse o ouro ou os carros caros, mas sim a liberdade que vem com a aceitação de quem eu sou, sem as máscaras que criei. Agora, sentado aqui, olhando pela janela, me pergunto: será que posso, de fato, me perdoar? Ou estou simplesmente preso à minha própria criação, à vida que construí ao longo dos anos? Só o tempo dirá. Mas, por enquanto, eu sei que, ao olhar para Isabela, algo em mim começa a mudar. E talvez, só talvez, ela tenha sido enviada para me mostrar que há uma chance para alguém como eu. Eu sempre soube que, no fundo, a solidão era uma escolha minha. Mas, quando a vi pela primeira vez, naquele evento beneficente, algo dentro de mim mudou. Eu estava acostumado a ser o centro das atenções. Eu era o homem que as pessoas queriam impressionar, o milionário bem-sucedido, o empresário que todos queriam conhecer. Mas, quando ela entrou na sala, não foi assim. Ela não olhou para mim como todos os outros faziam. Estávamos em uma gala, uma daquelas festas que parecem mais um desfile de status do que um evento de verdade. Eu estava cercado por pessoas, cada uma tentando me vender algo, seja uma ideia, um projeto ou, quem sabe, uma amizade interessada. Isso era normal para mim, algo com o qual eu tinha me acostumado ao longo dos anos. As pessoas me viam como uma oportunidade, e eu, como sempre, as via apenas como mais um rosto na multidão. Mas, quando ela apareceu, algo mudou. Isabela não estava tentando me impressionar. Ela estava lá para algo mais importante e para fazer a diferença na vida das pessoas, para fazer algo significativo. E isso me atingiu como um soco no estômago. Não era apenas a sua beleza que me atraiu, embora ela fosse deslumbrante, com seus cabelos castanho claros e seu sorriso tranquilo, mas era algo mais profundo. Algo que eu não sabia como descrever na época. Isabela estava falando com um grupo pequeno de pessoas, e logo notei que suas palavras tinham um peso que as de todos os outros não tinham. Ela estava envolvida em um projeto de ajuda a crianças em situação de risco, algo que tocava profundamente meu coração, mas que eu nunca havia me permitido sentir antes. Ela parecia tão natural, tão autêntica. Eu,
por outro lado, estava aqui, cercado de pessoas que me viam apenas como uma fonte de dinheiro, e, ainda assim, me sentia vazio. E foi nesse momento que ela se aproximou. Talvez tenha sido por acaso ou talvez fosse destino. Ela, como sempre, não se intimidou pela minha presença. Ao contrário de todas as mulheres que estavam ao meu redor, esperando uma oportunidade para conversar comigo, ela se aproximou com um sorriso genuíno e uma confiança que, de imediato, me desconcertou. Eu sou Isabela, ela disse, estendendo a mão. Eu sou voluntária no projeto de ajuda às crianças e ouvi dizer que você está envolvido com essa causa. Eu apertei sua mão, surpreso com a sua atitude direta. Olhei para ela e, por um momento, me senti desconfortável. Eu sabia o que as pessoas esperavam de mim, um sorriso, uma conversa superficial, algo que nos conectasse apenas na superfície. Mas ela não estava ali para isso. Sua energia era diferente. Não havia falsidade em sua voz, nem disfarces em seu comportamento. Ela estava ali porque realmente se importava com o que fazia, e isso me atingiu de uma forma que eu não sabia como reagir. Sim, estou envolvido, respondi, tentando manter a compostura, embora sentisse uma onda de desconforto se espalhando pelo meu corpo. Mas, honestamente, nunca realmente parei para pensar no que isso significa. Estou mais envolvido nas formalidades, nas reuniões, nos números. Ela me observou por um momento, e seus olhos verdes pareciam penetrar profundamente em mim, como se estivesse tentando ver além da fachada que eu havia cuidadosamente construído. Ela sorriu levemente, mas sem desprezo. Era uma expressão mais de compreensão, como se já soubesse a verdade sem que eu dissesse uma palavra. Eu entendo, ela respondeu suavemente. Muitas vezes, estamos tão ocupados em crescer e alcançar nossas metas que esquecemos o motivo pelo qual começamos tudo. Às vezes, é necessário parar e olhar ao redor para ver as pessoas que realmente precisam de ajuda. Eu senti um nó se formar na minha garganta. Isabela estava falando diretamente ao meu coração, embora eu não estivesse pronto para admitir isso. Como ela podia saber tão bem? Como ela sabia que eu estava perdido em um mar de ambições e realizações vazias? Eu olhei para ela, tentando me esconder por trás de uma fachada de indiferença, mas ela já tinha visto o que eu tentava esconder. Sim, você tem razão, murmurei, tentando mudar de assunto. Mas a vida não é tão simples assim, não é? As pessoas têm seus próprios problemas, e não podemos salvar todo mundo. Ela não respondeu de imediato. Em vez disso, ela se afastou um passo, como se estivesse refletindo sobre minhas palavras. E, por um momento, tudo ao nosso redor desapareceu. O som da música suave, o brilho dos lustres, o burburinho das conversas, tudo isso desapareceu enquanto ela falava com uma calma que me desconcertava. É verdade, ela começou, não podemos salvar todos, mas podemos fazer a diferença na vida de uma pessoa. E, quando conseguimos ajudar uma pessoa, isso já é mais do que a maioria das pessoas faz durante toda a sua vida. Suas palavras ficaram gravadas em minha mente, e eu senti um peso em meu peito, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro de mim. Eu sabia que ela estava certa, mas não queria admitir. Eu estava acostumado a viver no meu próprio mundo, onde os negócios e o sucesso eram as únicas coisas que importavam. E, ainda assim, naquele momento, ao olhar para ela, uma parte de mim queria acreditar que havia algo mais. Algo que eu estava perdendo. Nos dias seguintes, encontrei-me pensando nela mais do que eu gostaria de admitir. Ela não era como as outras mulheres. Elas sempre queriam algo de mim e dinheiro, status, uma oportunidade. Mas Isabela, ela não queria nada. E isso, de alguma forma, me desconcertava e me atraía ao mesmo tempo. Eu a procurei várias vezes em minha mente, tentando entender o que havia naquela mulher que mexia com algo dentro de mim, algo que eu havia negligenciado por tanto tempo. Ela me fez perceber que, por mais que eu tivesse conquistado no mundo dos negócios, eu estava vazio. Eu estava tão preso à minha própria busca pela perfeição, pelo sucesso, que me esqueci de quem eu realmente era. Ela era a primeira pessoa a me ver além da máscara que eu havia colocado, a primeira pessoa a me tratar como um ser humano, e não apenas como um objeto de desejo ou uma oportunidade de negócios.
Mas, apesar disso, eu não sabia o que fazer com essa nova percepção. Não sabia como lidar com o fato de que ela havia mexido comigo de uma maneira que ninguém nunca havia feito antes. A verdade era que eu estava com medo. Medo de me aproximar de alguém que poderia me mostrar o quão longe eu havia ido na minha busca por um propósito vazio. Medo de que ela, ao me ver por completo, percebesse que eu não era digno de sua confiança ou amor. Foi então que recebi uma ligação. Era ela, Isabela. Ela queria falar comigo sobre o projeto em que estávamos envolvidos. Eu sabia que ela não estava me chamando apenas para discutir negócios. Algo dentro de mim me dizia que, de alguma forma, ela queria algo mais. E eu estava com medo do que isso significava. Felipe, você poderia me encontrar amanhã? Eu realmente gostaria de conversar com você sobre o futuro do projeto. Acho que podemos fazer algo realmente grande juntos, disse ela, sua voz suave e firme ao mesmo tempo. Eu não sabia o que esperar daquela conversa. Eu sabia que algo estava mudando dentro de mim, mas não sabia como lidar com isso. O que eu sabia, no entanto, era que, no momento em que ouvi sua voz, uma parte de mim sabia que a vida que eu tinha conhecido até então estava prestes a mudar. A noite caiu mais uma vez, e eu me encontrava novamente em minha poltrona favorita. Eu devia estar acostumado com essa solidão, mas a verdade é que ela me assombrava. As paredes da minha mansão, luxuosas e impessoais, não ofereciam conforto algum. Eu me sentia pequeno diante de tudo o que havia construído. Aquela enorme casa, com seus pisos de mármore, quadros caríssimos e móveis sofisticados, não me dava mais a sensação de segurança que costumava ter. Eles estavam todos ali, os bens materiais que eu havia conquistado ao longo dos anos, mas eu não conseguia mais enxergar nenhum deles com o mesmo valor. Era como se minha alma tivesse se tornado mais leve, ou talvez, mais pesada. Eu não sabia ao certo. Sentia uma dor inexplicável, que se instalava no fundo do meu peito sempre que eu parava para pensar. Pensei que o dinheiro fosse curar a dor, mas ele fez exatamente o contrário. Ele apenas me afastou ainda mais de quem eu realmente era. O relógio na parede marca as horas, e eu me vejo novamente preso nas memórias de uma época que preferiria esquecer. Aquele lugar, aquele escritório. A última vez que vi Lucas, meu amigo, meu irmão de vida. Eu sabia que estava tomando a decisão errada, mas as palavras dele, "Você vai se arrepender disso, Felipe", continuavam a reverberar dentro de mim, ainda mais fortes com o passar dos anos. Faziam-se anos desde aquele dia, mas a sensação de arrependimento estava intacta. Eu não sabia como lidar com isso. Eu simplesmente agi, como sempre fiz. E agora, aqui estava eu, sentado, com tudo o que poderia desejar, mas com um buraco no coração que nada, nem ninguém, conseguia preencher. Foi naquele momento, enquanto eu refletia sobre tudo isso, que o telefone tocou. O som interrompeu meus pensamentos, como um grito no silêncio da minha alma. Era ela. Isabela. Algo dentro de mim hesitou em atender, mas algo ainda mais forte me empurrou para a conversa. "Felipe", disse ela com a voz suave, mas firme, "precisamos conversar. Eu sei que você está se esquivando de algo, e talvez seja a hora de você enfrentar isso." Aquelas palavras, ditas com uma calma que eu nunca esperaria dela, foram como um golpe direto no meu estômago. Eu estava me esquivando de algo, sim, mas não sabia exatamente o que era. Eu a ouvi com atenção, sem saber o que ela estava prestes a dizer, mas algo dentro de mim sabia que estava prestes a mudar. "Eu sei que você tem um passado, Felipe", ela continuou, "eu vi isso em seus olhos desde o momento em que nos conhecemos. Mas não adianta continuar escondendo quem você é. Você pode ter dinheiro, poder e status, mas o que está faltando é algo muito mais importante, a verdade." Aquelas palavras me cortaram. Eu estava sendo desmascarado de uma maneira que eu não sabia como reagir. Tudo o que eu queria era escapar, voltar ao meu mundo onde nada disso importava, onde eu podia ser apenas o empresário de sucesso e não o homem com as mãos sujas de erros do passado. Mas, ao ouvir aquelas palavras, eu sabia que não poderia mais continuar me escondendo. "O que você está sugerindo?", eu perguntei, tentando manter a calma, mas minha voz traiu minha ansiedade.
Ela fez uma pausa, como se estivesse ponderando as palavras. Eu quero que você se olhe no espelho, Felipe. Quero que você encare o homem que você se tornou, não o homem que você pensa que é. E quando você fizer isso, eu quero que você entenda que você não está sozinho. Eu não sabia o que ela queria dizer exatamente, mas, de alguma forma, aquelas palavras fizeram meu coração acelerar. Isabela não estava me acusando. Não estava me julgando. Ela estava apenas me mostrando que eu ainda tinha uma chance de corrigir as coisas, de me redimir. Mas a verdade é que, até aquele momento, eu não sabia por onde começar. Ela me pediu para encontrá-la no dia seguinte, no mesmo local onde a conheci. E, no fundo, eu sabia que esse encontro seria diferente de todos os outros. Eu não sabia o que seria dito, mas algo dentro de mim me dizia que seria o começo de uma nova jornada, de uma jornada que, talvez, fosse mais difícil do que qualquer outra coisa que eu já tivesse enfrentado. O dia seguinte chegou rapidamente, e eu me vi em frente ao local. A luz suave da tarde iluminava o edifício, e, apesar de toda a movimentação ao redor, eu não conseguia tirar os olhos do prédio onde nos encontraríamos. Eu estava com o peito apertado, sentindo uma mistura de medo e esperança, algo que eu não sentia há anos. Fui recebido por ela na entrada, seu olhar sério, mas acolhedor, me fez sentir que talvez eu finalmente estivesse no caminho certo. Você está pronto? Ela perguntou, com a mesma calma de sempre. Mas dessa vez, havia algo de diferente em sua voz, como se ela soubesse que eu estava mais aberto à ideia do que imaginava. Eu não sabia o que responder. Eu não estava pronto para enfrentar o que estava por trás daquela pergunta. Mas, de alguma forma, eu sabia que precisava. Com um aceno de cabeça, concordei. Entramos em uma sala reservada. O ambiente era silencioso, acolhedor, com uma janela que deixava a luz do sol entrar suavemente. Isabela se sentou à minha frente e me olhou com um olhar que parecia penetrar em minha alma. Ela não falou nada imediatamente, apenas aguardou. Eu sabia que ela estava me esperando para começar a falar. Mas o que eu deveria dizer? Eu tinha tanto dentro de mim que nunca havia compartilhado com ninguém. O peso dos meus erros, das minhas escolhas que me afastaram das pessoas que eu amava. O fato de que eu havia trocado a amizade por dinheiro, a lealdade por poder. Eu sabia que tudo isso me havia corrompido por dentro, mas nunca soubera como lidar com isso. E agora, diante de Isabela, eu me via na posição de finalmente dar os primeiros passos para a redenção. Mas como? Onde começar? Eu não sei por onde começar, eu disse, minha voz baixa, quase um sussurro. Eu fiz coisas das quais eu nunca me orgulho. Eu deixei pessoas para trás. Pessoas que eu amava, e eu nunca soube como lidar com isso. Isabela me olhou com ternura, mas também com uma firmeza que me fez sentir que ela sabia exatamente o que eu estava passando. Ela me fez um simples gesto com a mão, indicando que eu deveria continuar. Eu feri a pessoa que mais significava para mim. Eu afastei meu melhor amigo. Lucas, ele foi a pessoa que mais me apoiou, e eu o deixei para trás por causa de um contrato, por causa de dinheiro, por causa do meu ego. Eu podia sentir os olhos de Isabela em mim, mas não consegui suportar o peso da vergonha que se abatia sobre mim. O peso de saber que eu havia destruído algo puro, algo real, por algo tão efêmero quanto dinheiro. E eu não sei o que fazer com isso, continuei, minha voz agora quase em um soluço. Eu não sei se há perdão para mim. Isabela me observou por um momento, sem dizer uma palavra. E então, com uma calma impressionante, ela falou: Você está começando a entender. A primeira coisa que você precisa fazer é parar de se culpar. Não vai mudar o passado, Felipe. O que você pode fazer agora é olhar para isso, encarar o que aconteceu e tentar fazer o que é certo, mesmo que seja tarde. As palavras dela ficaram gravadas em minha mente, e, por um momento, eu senti que, finalmente, havia alguém que entendia minha dor, alguém que não me via como um erro irreparável. Ela me fez ver que a chave não era a perfeição, mas a coragem de olhar para os próprios erros e começar a mudança, mesmo que ela fosse difícil.
O sol já havia se posto quando eu voltei para minha casa, mas, apesar da noite, o peso em meu peito parecia ainda mais forte. O encontro com Isabela me deixou atordoado, mas de uma maneira diferente. Pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que algo dentro de mim estava mudando. Ela me fez perceber que a culpa que eu carregava não era uma sentença de morte. Ela me fez entender que a redenção era possível, mas que, para isso, eu precisava ser honesto comigo mesmo e com as pessoas ao meu redor. Ainda assim, a estrada que eu começava a percorrer parecia infinita. Eu sabia que estava no começo de algo maior, mas também sabia que seria doloroso. O peso das minhas escolhas, as pessoas que eu magoei, o modo como me afastei dos meus próprios valores, tudo isso ainda estava ali, como um fardo invisível, me puxando para baixo. Eu me pergunto, será que, no fim, será o suficiente? Será que meu esforço para mudar realmente vale a pena? Ainda pensando nas palavras de Isabela, fui até o escritório. A luz suave do abajur iluminava o ambiente de forma acolhedora, mas, para mim, parecia fria. Eu me aproximei da mesa, onde uma pilha de papéis me aguardava. Eram contratos, relatórios financeiros, reuniões agendadas. A mesma rotina que eu sempre segui, como se ela fosse a única coisa que realmente importasse. Mas, naquela noite, meu olhar não estava focado nos papéis. Não estava interessado nos números ou nos lucros que aquela empresa poderia gerar. Meu olhar estava fixo no quadro na parede, uma pintura que eu sempre via mas nunca realmente observava. Era uma obra que retratava um campo vazio ao amanhecer, com uma única árvore solitária no centro. De repente, aquela árvore parecia mais simbólica do que nunca e uma representação de como eu me sentia, sozinho, sem raízes, à mercê do vento. Lembrei de Lucas. Como eu pude deixá-lo para trás? Como pude afastá-lo da minha vida, quando ele foi a única pessoa que sempre esteve ao meu lado, não por interesse, mas por amizade genuína? Eu sabia que, se tivesse escolhido outro caminho, se tivesse feito as coisas de forma diferente, ele ainda estaria aqui, ao meu lado, compartilhando as vitórias e os fracassos. Mas, em vez disso, ele desapareceu, e com ele, uma parte importante de quem eu era. A dor era imensa, e eu não sabia como lidar com ela. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Eu hesitei antes de atender, mas sabia que não havia como escapar. Era Isabela. Felipe, você está bem? Sua voz tinha um tom suave, mas também uma firmeza que me fez sentir que ela sabia que eu não estava bem. Eu não consegui responder de imediato. A última coisa que eu queria fazer era parecer fraco para ela. Eu não sei, finalmente disse, minha voz baixa, quase um sussurro. Eu estou começando a entender tudo o que fiz, tudo o que perdi. Mas, ao mesmo tempo, parece que não consigo encontrar uma maneira de corrigir isso. Ela fez uma pausa antes de responder, e a espera me fez sentir uma onda de ansiedade. Felipe, a dor que você está sentindo agora é necessária. Você está finalmente enfrentando o que aconteceu, e isso é um passo importante. Mas, se você realmente quiser seguir em frente, vai precisar abrir seu coração para as pessoas que você magoou. Não só para si mesmo. Eu me recostei na cadeira, sentindo o peso das palavras dela. Era algo que eu já sabia, mas nunca quis admitir. Eu sabia que precisava pedir desculpas a Lucas, mas como? Como eu poderia me aproximar de alguém que eu tinha ferido de maneira tão profunda? Como eu poderia corrigir o que estava quebrado entre nós? Eu não sei como fazer isso, Isabela, eu disse, a frustração evidente em minha voz. Eu sei o que fiz, e sei que não posso apagar o que aconteceu. Mas, não consigo entender como corrigir isso agora. Como pode haver perdão para alguém como eu? Ela suspirou suavemente, e eu pude ouvir a empatia em sua voz. Felipe, o perdão não é algo que você compra ou conquista de uma vez. É um processo. E esse processo começa com um simples passo, você se abrir para as pessoas que você machucou. Você não pode mudar o passado, mas pode mudar como lida com ele. Eu fiquei em silêncio, refletindo sobre as palavras dela. Eu sabia que Isabela estava certa. Eu não poderia continuar fugindo do meu passado, como sempre fiz.
A única maneira de seguir em frente era confrontá-lo de frente, e, quem sabe, encontrar um pouco de paz ao longo do caminho. Nos dias seguintes, minha vida começou a tomar um rumo diferente. Eu ainda estava sobrecarregado pela culpa, mas algo dentro de mim estava mudando. Eu estava começando a aceitar que a única maneira de seguir em frente era corrigir os erros que eu cometi. O problema era que eu não sabia como. Cada reunião, cada ligação, cada contrato parecia vazio. Eu me sentia desconectado de tudo. A busca incessante por mais dinheiro, por mais poder, já não fazia sentido. Eu estava começando a perceber que havia perdido o que realmente importava. No entanto, havia algo de novo em mim, algo que, por mais pequeno que fosse, me dava esperança e eu estava começando a sentir. Pela primeira vez em muito tempo, estava começando a sentir a dor do arrependimento, a angústia de saber que as minhas escolhas me afastaram daquilo que eu realmente desejava e a paz. Isabela me procurou novamente, como sempre fazia. Ela sabia que eu estava lidando com meus próprios demônios, e sua presença foi um alicerce que me deu força. Eu não sabia se estava pronto para tudo o que ela me pedia, mas sentia que, ao menos, ela me ajudava a entender que esse era o caminho certo. Felipe, o que você vai fazer agora? Ela me perguntou em uma das nossas conversas. Você está se afastando cada vez mais da pessoa que você costumava ser, mas está também mais perto de se tornar a pessoa que você deveria ser. Eu sabia que, para isso acontecer, eu precisaria deixar de lado as defesas que eu construía ao longo dos anos. Eu precisaria ser vulnerável, algo que eu nunca fui antes. Eu não sabia se estava pronto para isso, mas algo me dizia que, se eu não fosse, nunca encontraria a paz que tanto procurava. Eu sabia que não poderia continuar fugindo daquilo que eu fiz, e, mais importante ainda, não poderia continuar fugindo de mim mesmo. Eu finalmente decidi que seria hora de enfrentar o passado. Decidi que precisava buscar Lucas. A ideia de encontrá-lo me assustava. Eu não sabia o que ele pensaria de mim, ou se ele sequer aceitaria conversar comigo. Mas eu sabia que, se quisesse seguir em frente, eu precisava fazer isso. Não poderia mais viver com essa dor e com a sensação de que minha vida estava incompleta. O encontro foi marcado para a tarde seguinte. Eu estava nervoso, minha mente girando em torno de todas as coisas que eu queria dizer a ele. Mas quando o vi, ao longe, meu coração começou a bater mais forte. Ele estava tão diferente. Mas eu também estava. Eu poderia sentir a distância entre nós, o peso de todos esses anos, mas algo dentro de mim sabia que, se não fosse agora, eu nunca teria a chance de me redimir. Lucas, disse, com a voz mais baixa do que eu esperava, quando ele se aproximou. Eu não sei como começar, mas eu preciso pedir desculpas. Pela maneira como eu agi, pelo que fiz a você. Eu errei, e sei disso agora. Lucas olhou para mim por um longo momento, sem dizer nada. E então, com a voz rouca e cheia de ressentimento, ele respondeu: Eu já esperava que um dia você viesse me procurar. Não vou mentir, Felipe. O que você fez não tem desculpa. Mas também não vou te odiar para sempre. Isso não vai mudar o que você fez, mas me fez ver que talvez, só talvez, você esteja tentando se redimir. Eu respirei fundo. Não sabia o que esperar, mas o fato de ele não me rejeitar completamente foi o começo de algo novo. Algo que me deu esperança. Eu sabia que o caminho da redenção não seria fácil, mas agora, com a verdade em minhas mãos, eu sabia que havia a possibilidade de um novo começo. Eu não sabia o que esperar naquele dia. Acordei, como de costume, ainda com a sensação de que algo grande estava prestes a acontecer, mas sem saber exatamente o que. Era como se a cada manhã, o peso das minhas escolhas passadas fosse um pouco mais leve, mas, ao mesmo tempo, o buraco em meu peito aumentasse um pouco mais. Cada passo que eu dava, cada gesto de boa vontade para corrigir o que eu havia feito, me parecia como uma tentativa frustrada de apagar uma mancha que jamais poderia ser apagada. A jornada de mudança não era algo simples, e talvez fosse isso que mais me desafiava. Eu sabia que não era mais o homem que eu fora antes, mas, de alguma forma, não conseguia me livrar totalmente das sombras de quem eu fui.
O trabalho que estava fazendo para tentar corrigir meus erros parecia uma linha tênue entre o perdão verdadeiro e o egoísmo disfarçado de arrependimento. No entanto, havia uma parte de mim que sentia que as coisas estavam começando a se encaixar. Eu não estava sozinho nessa jornada. E isso, por mais simples que parecesse, era uma revelação profunda. Eu não estava mais tentando carregar o peso do meu passado sozinho. Isabela havia se tornado uma presença constante em minha vida, não apenas como alguém que eu admirei, mas como uma verdadeira parceira. Ela me ajudava a enxergar as coisas de uma perspectiva diferente, a ver que o arrependimento não era o fim, mas o começo de algo novo. Nos últimos dias, estávamos conversando mais sobre as coisas que eu poderia fazer para tentar corrigir os erros que cometi. Eu sabia que falar sobre o que aconteceu no passado era apenas o começo. Eu precisava agir. Isso significava enfrentar algumas verdades difíceis, e a primeira delas era confrontar minha relação com Lucas, a pessoa que mais feri. Aquele encontro com ele, a conversa que havíamos tido, havia sido um marco. Mas eu ainda sabia que não era o suficiente. Ele merecia mais. Eu merecia mais. Mas, o mais importante de tudo, era que eu sabia que essa redenção passava por ele. Naquela manhã, Isabela me ligou, como sempre fazia quando sabia que eu estava com a cabeça cheia de pensamentos confusos. Ela tinha uma maneira de me acalmar, como se conseguisse ler minha mente e entender os lugares sombrios para os quais eu me dirigia. Eu sabia que o que ela falaria seria importante, mais uma vez. Eu apenas não sabia o quanto. Felipe, ela disse, com sua voz suave, mas firme, eu sei que você está pensando muito sobre o que fazer a seguir. Eu posso sentir isso em você. Mas você sabe que a única maneira de seguir em frente é começar a perdoar a si mesmo. E não há como fazer isso sem se aceitar de verdade, sem aceitar quem você é. Eu sabia que ela estava certa. Parte de mim sentia que o perdão era algo que eu deveria conquistar de fora, mas ela estava me dizendo, sem palavras, que a chave estava dentro de mim o tempo todo. Eu não poderia continuar me punindo sem fim. Eu não poderia seguir em frente se estivesse preso no passado. Mas como aceitar algo que eu não queria? Como aceitar que, em algum momento, as minhas escolhas haviam destruído tanto, não só para os outros, mas também para mim? O que restava de mim depois de todas as escolhas egoístas que fiz? Eu não sabia, mas sentia que tinha que fazer isso, senão nunca mais encontraria a paz. Eu sei, Isabela, eu respondi, tentando não esconder o vazio na minha voz. Eu sei que tenho que me aceitar. Mas parece tão difícil. Eu vivi uma vida inteira tentando me convencer de que o dinheiro e o poder eram tudo. E agora, me vejo aqui, tentando entender o que isso realmente significa. Ela ficou em silêncio por um momento, e o silêncio entre nós parecia mais pesado do que qualquer palavra que ela poderia dizer. Quando ela finalmente falou, sua voz estava carregada de uma ternura que me tocou profundamente. Felipe, você sempre foi mais do que isso. O dinheiro, o poder e esses são apenas reflexos de uma escolha, não da sua alma. E agora você está começando a se ver de uma forma nova. Isso não é fácil. Aceitar a si mesmo, com todas as falhas, com todos os erros, é uma das coisas mais difíceis que você vai fazer na vida. Mas é necessário. Porque, sem isso, você vai continuar preso. Preso a um passado que você não pode mudar, e a um futuro que você não pode alcançar. Aquelas palavras de Isabela ficaram gravadas em minha mente. Ela estava certa. O medo de enfrentar a mim mesmo, de olhar para minhas falhas e aceitar que elas eram parte de quem eu era, estava me impedindo de seguir em frente. Eu tinha me escondido atrás da minha própria criação, acreditando que o sucesso era o que me definiria. Mas agora, eu sabia que o sucesso verdadeiro vinha de dentro de mim, da capacidade de olhar para o espelho e gostar da pessoa que eu via, com todas as cicatrizes e imperfeições. Aquela tarde, passei em silêncio, refletindo sobre tudo o que Isabela havia dito. Eu precisava de um tempo para me processar, para dar espaço ao meu próprio arrependimento. Eu sabia que o perdão não viria da noite para o dia. Era algo que eu teria que aprender a dar a mim mesmo, e isso envolvia a dor de reconhecer minhas falhas sem me condenar por elas.
Decidi que seria a hora de fazer algo. Eu precisava fazer a coisa mais difícil que eu já tinha feito, procurar Lucas novamente, mas dessa vez com a intenção de pedir perdão de verdade. Eu já havia dado o primeiro passo quando o encontrei, mas agora eu sabia que o que ele precisava ouvir era minha dor, não apenas desculpas vazias. Quando cheguei à sua casa, o coração batia forte dentro de mim. A sensação de ser rejeitado, de ser afastado mais uma vez, ainda estava ali, como uma sombra pairando sobre mim. Mas eu sabia que, se não tentasse agora, nunca teria uma chance de corrigir o que fiz. Ele abriu a porta e me olhou sem surpresa, como se soubesse que eu viria, mas sem saber exatamente o que diria. Felipe, ele disse, sua voz mais fria do que eu esperava. Eu podia ver que a dor ainda estava ali, tanto para ele quanto para mim. Você sabe o que me fez. Eu não sei se é possível voltar ao que éramos, mas também sei que a vida não é sobre voltar. É sobre seguir. Eu engoli em seco, e então falei com toda a sinceridade que eu podia reunir. Lucas, eu te magoei de uma maneira que eu nunca vou poder corrigir. Eu sou responsável por isso, e não espero que você me perdoe agora ou nunca. Mas eu preciso que você saiba que, depois de tudo, eu finalmente entendi a gravidade do que fiz. Eu te deixei para trás por egoísmo, e não sei se existe perdão para isso, mas quero tentar. Porque eu preciso que você saiba que a pessoa que fez isso não é mais quem eu sou. Ele me olhou por um longo tempo, e eu podia ver que havia uma luta interna nele também. Mas, finalmente, ele deu um passo em direção a mim e disse: Eu não te perdoo de imediato, Felipe. Mas talvez, com o tempo, a gente chegue lá. Talvez. Eu saí dali com a sensação de que havia dado um passo verdadeiro em direção à minha redenção. Não havia uma vitória final ainda, não havia a certeza de que as coisas voltariam a ser como antes, mas, naquele momento, eu sabia que o maior obstáculo havia sido superado, eu tinha me permitido ser vulnerável. Eu tinha enfrentado minha própria culpa e estava pronto para seguir em frente. Eu passei dias em um turbilhão de pensamentos, tentando entender o que acontecia dentro de mim. Os diálogos que tive com Isabela me deram uma perspectiva nova sobre o meu passado, e também sobre o meu futuro. Ela me fez enxergar que o arrependimento não é algo que se dissolve com o tempo, mas sim algo que se encara, se sente, eventualmente, se deixa ir. Eu sabia que a única maneira de realmente seguir em frente era enfrentar as consequências dos meus atos, não apenas nas palavras, mas nas ações. Mas eu sabia que isso não seria fácil. As palavras de Lucas ainda ecoavam na minha cabeça, como uma lembrança constante daquilo que eu fiz. Ele havia me dito que não sabia se poderia me perdoar de imediato. E eu sabia que isso era algo que eu teria que conquistar, mas não era apenas ele quem eu precisava confrontar. O maior inimigo que eu enfrentava era eu mesmo. Isabela foi a primeira pessoa a me mostrar que eu não estava sozinho, que a jornada que eu tinha pela frente não era algo que eu teria que fazer isoladamente. Ela estava ali, constantemente me desafiando a ser mais honesto, a olhar para mim com mais compaixão. Ela me dizia, todas as vezes que eu sentia que a carga era grande demais, que o perdão era um processo. E esse processo começava comigo, em primeiro lugar. Naquela manhã, ela me chamou para mais um encontro. Eu já sabia que a cada encontro com ela, algo dentro de mim mudava. A cada palavra, a cada gesto, eu estava mais perto de me livrar das correntes do meu passado. Mas, ao mesmo tempo, a angústia de saber que não poderia apagar o que fiz ainda me pesava. Felipe, você está pronto para dar o próximo passo? A voz de Isabela soava calma, mas havia algo de sério nela. Algo que me fez perceber que o que ela me pedia não era simples, mas era essencial. Eu sabia que ela não estava apenas falando sobre o que eu poderia fazer, mas sobre quem eu estava me tornando. Eu respirei fundo antes de responder. Eu não sei, Isabela. Eu sei que tenho que seguir em frente, mas o passado, e ele continua aqui. Como posso seguir em frente se meu passado está me impedindo de dar o próximo passo? Ela me olhou diretamente nos olhos, sem hesitar. O passado não vai desaparecer, Felipe. Ele é parte de quem você é. Mas o que você faz com ele, como você o encara, é o que define seu futuro.
Você não pode continuar vivendo com esse peso, esperando que ele se dissipe. Você precisa assumir sua responsabilidade. Era difícil escutar isso, mas ela estava certa. O que eu temia não era o que o futuro reservava, mas o que eu não havia resolvido no presente. O medo de encarar as pessoas que eu magoei, o medo de ser rejeitado por aquelas que amava, era o que me mantinha preso. Não eram as ações deles que estavam me impedindo de seguir, mas a minha recusa em olhar para as consequências de minhas escolhas. Eu sei, Isabela. Eu sei que preciso assumir meus erros. E é isso que estou tentando fazer, por mais difícil que seja. Mas, será que é tarde demais? Eu olhei para ela, e pude ver que a resposta não estava em palavras, mas em ações. Eu tinha que continuar a fazer o que fosse necessário para provar que a minha jornada não era apenas uma busca por perdão, mas uma busca por mudança real. Isabela sorriu, como se soubesse exatamente o que eu estava sentindo. Nunca é tarde, Felipe. O que importa é o que você faz com o tempo que ainda tem. O que importa é o quanto você está disposto a se doar, a ser vulnerável, a reconhecer quem você é de verdade. Era isso. Eu tinha que ser vulnerável. Tinha que me permitir sentir o peso do que fiz, mas também o poder de mudar. O perdão, para mim, não era algo que fosse dado de imediato. Era algo que eu teria que conquistar primeiro de mim mesmo. Decidi que era hora de dar o passo final e eu precisava falar com Lucas novamente. Eu sabia que o que fiz não podia ser corrigido com palavras vazias. Eu tinha que me apresentar para ele de forma honesta, sem desculpas, sem mais justificativas. Eu tinha que admitir que, ao longo dos anos, me afastei dele não porque queria, mas porque as minhas escolhas me cegaram para o que realmente importava. Eu estava nervoso, a tensão no meu corpo era palpável enquanto me dirigia para a casa de Lucas. O que eu esperava dessa conversa? Não sabia. Mas, o que eu sabia era que não podia mais viver com o remorso, com o arrependimento de ter perdido alguém tão importante para mim. Eu sabia que ele não precisaria me perdoar de imediato. Mas precisava ver que, de verdade, eu estava tentando me corrigir. Quando cheguei, ele estava lá. Lucas, ainda com aquele olhar distante, mas algo em seu rosto dizia que ele estava preparado para a conversa. Eu me aproximei e, ao invés de começar com palavras, fiz algo que nunca fiz e pedi permissão para sentar ao seu lado. Ele não disse nada, mas seu olhar era um sinal de que a conversa poderia começar. Lucas, eu comecei, tentando controlar a ansiedade que invadia meu corpo. Eu sei que as palavras que eu disser hoje não vão mudar o que aconteceu. Sei que não posso apagar o que fiz. Mas eu vim aqui, hoje, para te pedir desculpas de verdade. Pela forma como te tratei, pelo tempo que perdi, e por tudo o que fiz que te feriu. Ele me olhou em silêncio, seus olhos mais profundos do que eu lembrava, mas havia uma calma neles que me fez continuar. Eu fui egoísta, Lucas. Eu estava tão obcecado com a minha própria ascensão, com o meu sucesso, que não vi o que estava perdendo. E eu não sabia como voltar atrás. Eu cometi um erro, e a culpa me consome todos os dias. A respiração dele estava mais tranquila agora, como se ele estivesse absorvendo cada palavra, mas, ao mesmo tempo, me analisando. Ele não falou nada, mas isso era mais forte do que qualquer palavra que pudesse ser dita. O silêncio entre nós falava mais do que qualquer coisa. Eu não sabia se o perdão viria, mas sabia que, naquele momento, eu estava sendo o homem que eu sempre deveria ter sido, honesto, vulnerável, disposto a ser real. Eu sei que eu te perdi, Lucas. Mas, se algum dia você quiser que eu faça parte da sua vida novamente, eu estarei aqui. Não espero que você me perdoe agora. Eu não mereço isso. Mas eu quero que você saiba que, de verdade, eu mudei. Eu estou mudando. Ele respirou profundamente antes de falar, e, pela primeira vez, eu vi algo no seu olhar que me deu esperança. Eu não sei, Felipe. Eu não sei se é possível voltar a ser como antes, mas, talvez, um dia, a gente consiga reconstruir isso. Mas eu preciso de tempo. Eu aceitei suas palavras.
O que quer que fosse, aquele momento significava mais para mim do que qualquer vitória profissional ou conquista financeira. Eu sabia que a verdadeira vitória não estava em apagar o passado, mas em seguir em frente, corrigindo o que pudesse ser corrigido e sendo honesto comigo mesmo e com aqueles ao meu redor. O telefone tocou mais tarde, era Isabela. Eu sabia que ela estava me esperando para saber como havia sido o encontro. Quando atendi, a primeira coisa que ela disse foi: "Como você está, Felipe?" Eu respirei fundo antes de responder, sentindo uma paz que não sentia há muito tempo. "Eu estou bem, Isabela. Eu fiz o que precisava fazer. Não sei o que vai acontecer, mas sei que agora estou mais perto de mim mesmo." Ela sorriu, e eu soube que, mesmo sem palavras, ela sabia que eu estava no caminho certo. "Você está no caminho certo, Felipe. Agora, o que importa é o que você faz com isso." E, com isso, eu sabia que estava finalmente começando a me perdoar. Não por acaso, mas porque eu havia dado o primeiro passo para uma mudança verdadeira, que começava dentro de mim. A luz suave da manhã entrou pela janela do meu quarto, iluminando os detalhes da minha casa, mas a sensação que eu tinha era de uma leveza que há muito tempo eu não experimentava. Eu sabia que nada, nem ninguém, poderia apagar o que fiz no passado, mas havia algo novo em mim, algo que me fazia acreditar que, pela primeira vez em anos, eu estava realmente começando a viver de verdade. Nos últimos dias, minha rotina se alterou de maneira significativa. Eu passei a dar mais atenção ao que realmente importava, e a lista de prioridades que antes estava dominada pelo trabalho e pelo dinheiro foi rearranjada. Eu sabia que a minha jornada para me perdoar ainda não havia terminado, mas a cada passo, eu me sentia mais perto de encontrar a paz. O confronto com Lucas, embora doloroso, foi o marco que finalmente abriu meus olhos para a necessidade de reconciliação, não apenas com as pessoas que eu feri, mas também comigo mesmo. Era um novo começo, e eu sabia que estava pronto para isso. O peso do passado ainda existia, mas ele não era mais o único guia da minha vida. Isabela, com sua paciência e presença, havia sido a chave para me ajudar a enxergar além das sombras. Não só me mostrou a importância de reconhecer meus erros, mas também a necessidade de agir para reparar o que havia sido quebrado. Mas agora, havia uma sensação de urgência em mim. O que eu faria a partir daquele momento? Eu não podia continuar carregando o arrependimento sem dar passos concretos. Cada decisão que tomasse agora teria que ser um reflexo da pessoa que estava tentando ser. Eu precisava agir, não mais apenas refletir. Nos dias seguintes, a interação com Isabela se intensificou. Ela se tornou minha confidente, minha parceira. Cada conversa que tínhamos me fazia ver que não era tarde demais para mudar, que os erros que cometi não definiam quem eu era ou quem eu poderia ser. Eu não precisava mais esconder o que fiz, mas também não precisava me afundar na culpa. Eu precisava aprender a viver com ela e, mais importante, aprender a fazer algo com ela. Nós decidimos que era hora de dar o próximo passo. Isabela sugeriu que eu começasse a me envolver mais ativamente no projeto beneficente em que ela estava trabalhando. O projeto era voltado para o apoio a jovens em situação de vulnerabilidade social, e eu sabia que poderia usar minha fortuna para fazer uma diferença real na vida dessas pessoas. Era o momento de fazer algo que realmente importasse, algo que transcendesse o dinheiro e o poder. "Você não está fazendo isso para se redimir, Felipe", ela me disse em uma de nossas conversas. "Você está fazendo isso porque agora, finalmente, entendeu o que significa ser humano. E, mais importante, você quer que sua vida tenha um significado real." Essas palavras ecoaram em minha mente por dias. Eu não estava apenas agindo para aliviar minha culpa, eu estava fazendo isso porque agora entendia o que significava impactar positivamente a vida dos outros. O dinheiro que eu tinha não valia nada se eu não pudesse usá-lo para criar um futuro melhor para alguém, para mudar algo que realmente importasse. O projeto de Isabela foi uma oportunidade de ouro para isso. Eu me reuni com outros líderes do projeto, e comecei a me envolver ativamente na criação de um programa que oferecesse aos jovens em risco não apenas recursos financeiros, mas também apoio emocional e psicológico. Não queria ser apenas o patrocinador, queria ser alguém que realmente estivesse lá, ao lado deles, ouvindo suas histórias e ajudando a orientá-los em suas jornadas.
Eu sabia que essa era uma oportunidade de curar as feridas não apenas dos outros, mas também as minhas. No entanto, havia algo que ainda estava me incomodando. Eu sabia que, por mais que eu estivesse fazendo progressos, minha relação com Lucas ainda não estava resolvida. Ele havia sido a pessoa mais importante da minha vida, e ainda que o encontro tivesse sido um passo significativo, eu sabia que havia mais a fazer. Eu não podia simplesmente esperar que ele me perdoasse. A verdade era que eu precisava mostrar, com ações concretas, que minha transformação era real. Decidi que o próximo passo seria mais difícil, e eu queria tentar reconstruir a amizade com ele, de forma genuína, sem pressa, sem expectativas. Eu sabia que seria um processo demorado, mas queria que ele visse que, ao contrário do que aconteceu no passado, eu agora estava disposto a me comprometer com ele de uma maneira mais profunda. Não mais com promessas vazias, mas com ações reais, com o desejo genuíno de ser um amigo novamente, sem interesses. O dia em que fui até a casa de Lucas, meu coração estava mais calmo do que antes, mas a tensão ainda estava ali. Quando cheguei à porta dele, vi que ele estava em casa. Ele não parecia surpreso, mas o seu olhar era cauteloso. Ele sabia que nossa conversa não seria fácil, mas, de alguma forma, ele sabia também que o que estava por vir era diferente de tudo o que já havíamos vivido. Felipe, ele disse, sua voz ainda com um tom de desconfiança, mas não mais de raiva. Eu não sei o que esperar dessa conversa, mas já posso ver que você está tentando mudar. Eu me sentei à mesa dele, sem pressa, sem imposição. Eu não espero que você me perdoe imediatamente, Lucas. Nem vou te pedir isso agora. Mas preciso que você saiba que estou aqui, de verdade, tentando corrigir os erros que cometi. Estou fazendo isso, não só para me redimir, mas porque acredito que posso fazer a diferença. E quero fazer parte da sua vida de novo, não porque tenho algo a provar, mas porque eu sinto que é o que eu mais preciso. Ele me observou com uma expressão séria, e então, finalmente, falou: eu não sei se posso te dar uma resposta agora, Felipe. Mas vou ser sincero contigo. Estou vendo que você não está mais fugindo de quem você é, e isso é algo que nunca imaginei ver. Eu preciso de tempo, mas, talvez a gente tenha algo aqui que vale a pena. As palavras dele, simples e sinceras, foram como uma leve brisa após a tempestade. Eu sabia que ele ainda tinha muitas feridas, mas também sabia que esse era o começo de algo real. Eu estava disposto a esperar o tempo que fosse necessário. Nos dias que se seguiram, minha vida começou a se transformar de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Eu estava envolvido no projeto de Isabela, começando a trabalhar com as comunidades, e ao mesmo tempo, começando a reconstruir o relacionamento com Lucas, de forma lenta, mas sólida. Eu ainda carregava o peso do passado, mas agora eu o carregava com a consciência de que, ao contrário de antes, eu estava tomando medidas concretas para curá-lo. Eu também estava me apaixonando por Isabela, de uma maneira que era ao mesmo tempo simples e profunda. Não era uma paixão superficial, como as que eu havia vivido antes. Era algo mais calmo, mais estável, mais real. Eu a admirava profundamente pela pessoa que ela era, e não só pelo que ela fazia, mas pelo que ela representava em minha vida, um símbolo de renovação, de autenticidade, de força. Ela havia me mostrado que a verdadeira força vinha da vulnerabilidade, da disposição para se abrir e se transformar. E, à medida que minha vida começava a ganhar um novo propósito, eu sabia que estava no caminho certo. Mas, mais do que tudo, eu estava pronto para o futuro. Um futuro que agora, pela primeira vez em muitos anos, parecia mais promissor do que qualquer riqueza ou sucesso que eu já havia alcançado. O caminho da redenção estava sendo pavimentado com ações, e eu sabia que esse era apenas o começo. Eu acordei naquela manhã com uma sensação de calma que eu não sentia há muito tempo. O peso do passado ainda estava ali, mas, ao invés de me esmagar, ele agora parecia mais leve, como se eu tivesse finalmente encontrado uma maneira de conviver com ele, sem ser consumido por ele. O que antes parecia impossível, agora parecia ao alcance das minhas mãos. Eu sabia que estava pronto para aquilo que o futuro tinha reservado. O reflexo no espelho me mostrou algo diferente também.
O homem que eu via não era mais o mesmo que havia começado essa jornada. O Filipe de antes, o homem consumido pela ambição e pelo medo de enfrentar seu próprio passado, agora dava lugar a alguém mais calmo, mais consciente. Eu havia aprendido a aceitar quem eu era, com todos os erros e falhas que marcaram a minha vida. Não que eu estivesse completamente em paz comigo mesmo e a perfeição era algo distante e ilusório, mas agora eu sabia que isso não importava mais. O que importava era o que eu estava fazendo agora, o que eu estava construindo com o que tinha aprendido. O telefone tocou, e ao ver o nome de Isabela no visor, um sorriso se formou automaticamente em meu rosto. Ela foi uma parte fundamental da minha transformação, não apenas como minha parceira em um projeto, mas como alguém que me ensinou a olhar para dentro de mim e a mudar. Cada conversa com ela me mostrava um caminho mais claro, e agora, mais do que nunca, eu sabia que a nossa jornada estava apenas começando. Filipe, você está pronto? Sua voz foi a primeira coisa que ouvi quando atendi. Ela sabia o que essa pergunta significava, e eu sabia que ela estava prestes a me dar a oportunidade de dar um passo ainda maior. Sim, estou pronto, respondi, e senti uma firmeza em minha voz que me surpreendeu. Nunca antes eu havia sentido tanta certeza sobre algo. Eu estava de pé, no que agora parecia ser o primeiro dia de uma nova vida. Os erros do passado, as escolhas que marcaram minha jornada, ainda estavam lá, mas, pela primeira vez, eu não sentia mais o peso delas. Havia algo mais leve em mim, algo que me permitia olhar para o futuro com um otimismo genuíno. Eu sabia que não seria fácil, mas estava determinado a não repetir os mesmos erros. Naquela tarde, decidimos dar um grande passo. O evento beneficente, no qual eu estava envolvido desde que comecei minha jornada, se tornaria um marco, um símbolo de tudo o que havíamos alcançado até ali. Isabela e eu, junto com a equipe do projeto, organizamos uma grande apresentação de arrecadação, com o objetivo de angariar recursos e visibilidade para a causa que abraçamos, vai ajudar jovens em risco social a encontrar um caminho para um futuro melhor. A causa era agora a minha causa. Eu não estava mais apenas ajudando com meu dinheiro, estava ajudando com meu tempo, minha energia e minha presença. A sala estava cheia de pessoas influentes, empresários, artistas e outros convidados que estavam lá para apoiar a causa. Mas o que realmente me impressionava não eram os números que estávamos arrecadando ou a grandeza do evento, mas a sensação de estar no centro de algo realmente importante. A energia na sala estava impregnada de uma missão genuína, e eu sabia que eu estava vivendo uma vida que tinha mais significado do que qualquer quantidade de dinheiro ou sucesso superficial que eu tivesse conquistado. Isabela estava ao meu lado, e, ao olhá-la, eu sentia que o futuro que eu tanto procurava estava se revelando diante de nós. Ela sempre esteve ali, me guiando, me desafiando, e agora estávamos juntos, trabalhando para transformar vidas. Hoje é um dia importante, disse Isabela, olhando para mim com um sorriso tranquilo, mas cheio de confiança. Não só para o projeto, mas para você, Filipe. Você finalmente encontrou a paz, não só com os outros, mas com você mesmo. Eu a olhei nos olhos, sentindo uma profunda gratidão. A jornada não teria sido possível sem ela. Eu não sei onde estaria sem você, falei sinceramente, e ela apenas sorriu, como se soubesse o quanto suas palavras e sua presença significaram para mim. O evento foi um sucesso estrondoso. Mais do que o valor arrecadado, o mais importante era o que havia sido conquistado, a oportunidade de criar um futuro diferente, mais justo e mais significativo para muitos jovens. A sensação de ter contribuído de verdade para algo tão grandioso me preencheu de um jeito que eu nunca havia experimentado antes. Eu não precisava mais buscar o reconhecimento das pessoas, ou me mostrar superior a elas. Eu havia encontrado meu lugar, e ele estava em servir, em ajudar a criar algo melhor para todos. Após o evento, Isabela e eu saímos para uma caminhada ao luar, para refletir sobre tudo o que havíamos conquistado até aquele momento. A noite estava fria, mas havia algo reconfortante no silêncio que compartilhávamos. Eu nunca imaginei que estaria aqui, eu disse, quebrando o silêncio. Eu passei tanto tempo me escondendo atrás das minhas conquistas e me afundando em meus próprios erros que nunca vi o quanto a vida pode ser verdadeira, pode ser leve, quando fazemos as coisas pelo motivo certo. Isabela sorriu, e dessa vez, não foi um sorriso de conquista ou de reconhecimento.
Foi um sorriso de compreensão. Você não está mais tentando provar algo a ninguém, Felipe. Você está vivendo para você, e isso é mais poderoso do que qualquer coisa que você já tenha conquistado. Eu parei, observando a luz da lua refletir no horizonte. O silêncio entre nós era confortável, mas carregado de uma profundidade que só alguém que passou por algo semelhante poderia entender. Eu finalmente entendi, Isabela. O que realmente importa não são os erros que cometi ou as coisas que perdi. O que importa é o que eu faço com o que aprendi, e como eu vou usar isso para ajudar os outros. Ela assentiu. É isso. O passado nunca vai desaparecer, mas a maneira como você escolhe viver a partir dele é o que define quem você realmente é. A minha vida agora está seguindo um rumo completamente novo. Não sou mais escravo do passado, nem me vejo consumido pela culpa que durante tanto tempo me perseguiu. Sei que a mudança não veio de uma hora para outra. Ela foi construída a cada passo que dei, a cada erro que tentei corrigir, a cada pedaço de perdão que fui capaz de dar a mim mesmo. Hoje, me vejo de uma forma diferente. Não porque tenha mais dinheiro ou status, mas porque agora sei que posso fazer a diferença. Sei que, com o que aprendi, posso ajudar a criar um futuro melhor para os outros. A verdadeira transformação aconteceu dentro de mim. Foi quando me permiti sentir o peso do que fiz, quando aceitei que errar faz parte da jornada e que aprender com os próprios erros é o que realmente me faz crescer. Até então, estava preso em um ciclo de negação, mas quando finalmente me libertei disso, comecei a viver de verdade. O perdão que eu buscava não estava em outras pessoas, mas dentro de mim. Eu só precisei me aceitar, enfrentar minhas falhas com coragem e agir para mudar. E foi assim que encontrei a paz que tanto procurava. Isabela, ao meu lado, tem sido mais do que uma parceira profissional. Ela é alguém que admiro profundamente, alguém que me ensina, me desafia e me mostra todos os dias o valor da empatia e da paciência. Ela foi a chave para abrir portas que eu nem sabia que estavam trancadas dentro de mim. O que compartilhamos não é só amor, é uma conexão profunda, uma compreensão mútua de como duas pessoas podem crescer, aprender e se apoiar na jornada da vida. Com ela, percebi que a verdadeira força vem quando você se permite ser vulnerável. Agora, ao olhar para o caminho que comecei a trilhar, sei que ele não será fácil. Mas, pela primeira vez, sinto que estou pronto para o que vier. Eu não tenho todas as respostas, e sei que o futuro pode ser incerto, mas com o apoio de Isabela e minha própria determinação, acredito que posso criar algo genuíno, algo que realmente faça a diferença. E, por mais que a jornada ainda esteja só começando, sinto que, pela primeira vez, estou no caminho certo.